Bom dia, boa tarde a todos os presentes, a todos os convidados, a todos os amigos da Forges, aqueles membros do nosso eixo Qualidade no Ensino Superior e aqueles que não fazem parte do nosso eixo, né? Estamos muito contentes de iniciar nossas atividades este ano, 2023. Estamos contentes porque a pandemia passou, estamos contentes porque a presencialidade voltou, estamos contentes pelas novas tecnologias e porque vamos iniciar nossas atividades, né, planejadas para este ano pelo eixo Qualidade no Ensino Superior. Em nome da coordenação, né, conjunta, da qual faz parte o professor Joaquim Mourato, Alfredo Bussa, o professor Nobre Santos e eu, Portugal, Moçambique, Angola e Brasil, quem fala, damos as boas-vindas. E para iniciar nossa abertura, eu passo a palavra para a professora doutora Margarida Mano, nossa querida presidente da Forges. Professora Margarida, bom dia, boa tarde. Muito obrigada, Adolfo. Eu agradeço imenso esta possibilidade de abrir nestes minutos iniciais. É um gosto muito grande ver estes webinars com uma dinâmica muito com aquela que se vê aqui pelos presentes, vê-se pelo cartaz, naturalmente, e vê-se também pelo planeamento de webinars agora sucessivos até ao final do ano, de que vamos reportar em breve já na nossa página. Dizer-vos que é um gosto muito grande estar aqui no primeiro webinar do eixo da qualidade do ensino superior. Agradecer ao Adolfo todo o trabalho de coordenação. Como sabem, este eixo tinha um coordenador que foi chamado para outras tarefas e, portanto, sendo sempre Forges, mas o Joaquim Mourato, de facto, foi chamado para diretor-geral do ensino superior em Portugal, e isso deu, digamos, uma oportunidade também ao próprio eixo de revivificar e de fazer a dinâmica, estando sempre ele presente, e portanto um abraço de parabéns ao Adolfo na coordenação, e um abraço muito especial também aos dois colegas da Forges que estão na direção e no eixo, na coordenação do eixo, que são o Nobre dos Santos, que vai aqui moderar este painel e este webinar com tanto empenho e sempre tão presente como tem estado desde os primeiros tempos da Forge e sempre tão ativo. Obrigado, Nobre dos Santos, por todo o empenho e por toda a dedicação e pela tua presença, e naturalmente o Jorge Dias, sempre aqui, digamos, com uma presença muito ativa na direção da Forges, no eixo, e como também a voz ou a perspectiva, não só pessoal, mas da Agência Reguladora do Ensino Superior de Cabo Verde, que tanto nos honra de ter como sócio. Eu digo tudo isto porque deixo para o fim, naturalmente, aqueles que merecem o nosso agradecimento fundamental. E o agradecimento fundamental, que neste caso consubstancio ao comentador, que vai ser o Jesus Tomé, com o nosso muito obrigado pela sua presença, também sempre muito amiga, nomeadamente através de webinars e do Instituto Nacional de Acreditação e Reconhecimento do Ensino Superior de Angola. Reparem que este eixo da qualidade tem uma vantagem de conseguir criar uma dinâmica aglutinando e ligando as agências de acreditação e parceiros institucionais, o que é muito importante para a Forges e para o seu papel. E deixo para o fim o António Ramos Pires. António Ramos Pires, que é um único de sempre da Forges, está aqui na qualidade, no fundo, como presidente da rede fundamental e fantástica que é a RICO, não é? Esta rede, que é uma rede de investigadores e amigos da qualidade do ensino superior, com quem a Forges tem tido uma relação muito continuada, a vários níveis, a nível prático e concreto, através nomeadamente com a consubstanciação de um protocolo que de alguma forma consagra tudo isto, mas que vem hoje também provocar-nos com um projeto que é o Observatório da Qualidade do Ensino Superior aplicado aos países e regiões de língua portuguesa, que, sendo uma ideia muito do Ramos Pires e muito naturalmente abraçada pela RICO,
foi também abraçada e é abraçada pela Forge, que no seu plano de atividades para 2023, no eixo da qualidade, estabeleceu como um dos seus objetivos, de facto, uma articulação a este nível, e quero crer que podemos vir a ser parceiros ativos neste observatório. Muito obrigado a todos aqueles que estão aqui presentes e que são muitos. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por nos acompanharem sempre. Eu irei desligar a minha câmara e o meu monitor, porque vou ter que me ausentar por um pouco, retomarei mais tarde, espero e desejo, mas fiquem bem e sobretudo um bem-aja, porque a Forges são vocês e digamos, esta dinâmica é fantástica. Muito obrigada e passo a palavra ao Adolfo Caldeirão. Obrigado. Obrigado, professora Margarida, obrigado por suas palavras. Rapidamente, um pequeno comentário para todos os colegas, os membros do eixo. Em termos de webinars, nós estamos iniciando nosso webinar no mês de abril com um grande desafio. Um grande desafio está no nosso plano de ação, que é pensarmos na possibilidade de construir um observatório da qualidade no ensino superior, nos países dos países de língua portuguesa. É um desafio e o professor Antônio Ramos Pires, ele vai lançar hoje o desafio, para a gente pensarmos em reuniões posteriores, reuniões de trabalho, de como concretizar isso daqui. E para o próximo mês de maio, nós temos a nosso querido Joaquim Mourato, que esta vez virá na condição de diretor-geral do ensino superior, para abordar o panorama e as perspectivas do ensino superior português. E nós vamos ter no mês de junho, fechando o mês de junho, nossa querida também membro do nosso eixo, a doutora Márcia Ângela da Silva Guiar, do Brasil, que ela assumiu a presidência da Fundação Joaquim Nabuco, do Ministério da Educação do Brasil, e ela vai nos trabalhar uma questão muito interessante, a ideia da qualidade social, abordando o tema de cultura, memórias e artes, interface com o ensino superior e qualidade social. Junto com isso, nós temos muitos desafios pela frente. Estamos elaborando um instrumento para pensarmos os cursos de formação, treinamento que nós poderemos oferecer, de diversos tipos, ou seja, temos muito trabalho pela frente para os quais eu particularmente peço o apoio de todos vocês. E agora, convido vocês e passo a palavra para o professor Nobre, para que consiga moderar nossos trabalhos de hoje e que hoje nos concentremos pois, em tentar compreender, entender e sonhar, porque com este observatório de educação do ensino superior, da qualidade do ensino superior. Professor Nobre, a palavra está com você. Muito obrigado, Adolfo. Como muito bem foi dito, esta é a primeira sessão, o primeiro webinar 2023 do nosso eixo. Queria saudar a nossa querida presidente, a professora Margarida Mano, ao coordenador do eixo, meu amigo Adolfo Caldeirão, aos colegas do eixo. Apesar de o Mourato estar noutras funções, ele continua bem ativo no eixo, também o Busa, que assumiu recentemente a função de reitor da Universidade de Luanda. As minhas saudações a todos vós, colegas do eixo, aos membros do painel, nomeadamente ao professor António Pires, não é? Que é o presidente do RIQUAL, que é a rede de investigadores da qualidade, ao Jesus Tomé, que é o diretor-geral do Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior de Angola, ao Jorge Dias, que é da Agência Reguladora do Ensino Superior de Cabo Verde. Os meus cumprimentos e saudações a todos vós. Vamos dar início a esta discussão através da apresentação do tema Desafios para a construção de um observatório da qualidade no ensino superior no espaço de países de língua portuguesa. A apresentação estará a cargo do professor António Pires, que, como foi muito bem dito aqui, é o presidente do RIQUAL. Eu queria convidar
ao professor António Pires para usar a palavra. Tem entre 25 a 30 minutos para fazer a sua exposição. Professor António Pires. Ok, boa tarde, ou bom dia a todos. Se calhar antes de avançarmos, António Pires, se calhar antes de avançarmos, deixe-me só apresentar rapidamente uma nota biográfica a seu respeito. Não estamos sós. António Ramos Pires é licenciado em Engenharia Eletrotécnica, é pós-graduado em Engenharia da Qualidade, mestre em Controlo e Garantia da Qualidade, é doutor em Engenharia Industrial, foi professor coordenador do Instituto Politécnico de Setúbal. Na sua atividade académica destaca-se uma vastíssima monografia, mais de 150 de publicações entre livros, manuais e artigos, a lecionação e mestrados na área da gestão da qualidade e a participação em seminários e congressos nacionais e internacionais. Paralelamente a esta atividade, foi responsável pela implementação de técnicas e métodos de gestão da qualidade num vasto número de organizações em diversos setores da indústria, serviços e administração pública. É assessor da European Foundation for Quality Management desde 1994, avaliador coordenador da Fundbec, que é a Fundação Ibérico-Americana para a Gestão da Qualidade, desde 2001, auditor coordenador em sistemas de gestão desde 1997 e especialista da UNIDO para as infraestruturas da qualidade desde 2014. Em 1999 e 2000, foi presidente do Instituto Português da Qualidade. Entre 2008 e 2013, foi pró-presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. De 2012 a 2017, foi presidente da direção da Associação Portuguesa para a Qualidade, fundador da Rede de Investigadores da Qualidade em 2010 e editor coordenador da revista TMQ. Portanto, é o professor que hoje vai nos apresentar essa belíssima proposta. Eu tive acesso ao texto, li o texto com muito gosto e acredito que depois desta apresentação e depois das discussões, nós teremos grandes motivos para termos nos nossos países uma rede semelhante, um observatório semelhante ao que está a acontecer neste momento em Portugal. Professor, tem a palavra. Okay, boa tarde a todos. Então eu vou partilhar aqui a tela. Estão a ver a tela? Não está em tamanho. Eu posso começar, não é? Estão a ouvir? Perfeitamente. Portanto, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os colegas do eixo e todos aqueles que nos estão a ouvir. Também cumprimentar todos os que nos estão, digamos, a participar nesta sessão. Obrigado por esta oportunidade, é um gosto poder estar aqui a partilhar convosco, portanto, esta experiência. De alguma maneira vou contar um bocadinho a história, vou talvez apresentar-vos um bocadinho o que é a ReQual, muito rapidamente, e, portanto, salientar que estamos a fazer esta colaboração no âmbito de um protocolo entre a ReQual e a Forge, que eu gostaria que, digamos, que tivesse os melhores desenvolvimentos. Estou, digamos, convencido que sim. Este é um dos projetos desta rede. Eu queria pôr a tela em tamanho máximo, mas eu não estou a conseguir chegar lá, mas, portanto, pode ser que, entretanto... Então, uma breve história aqui desta rede. Isto que, na realidade, começou em 2010, um pouco partindo do princípio que se faziam 10 anos de ter feito o primeiro Congresso da Qualidade em Portugal e normalmente as pessoas ligadas a esta área nas instituições são pequenos grupos e por vezes até pessoas isoladas e, portanto, a questão que se colocou foi de se deveríamos ou não promover um Congresso Nacional.
Na altura, digamos, as opiniões foram no sentido de que não, que haveria já muitos congressos internacional e que não valeria a pena estar, digamos, a fazer mais. E, portanto, passou-se depois a uma outra fase em que esta rede se integrou na Associação Portuguesa para a Qualidade, mas depois, entretanto, houve alterações na estratégia dessa associação e, portanto, em 2019 voltámos a uma gestão autónoma. E depois, em 2020, constituímos mesmo uma associação científica sem fins lucrativos de forma formal. Até aqui trabalhávamos um pouco de forma informal, a rede existe desde aquela altura, mas trabalhávamos a nível informal. Nós fomos desenvolvendo os nossos sites, primeiro, hoje temos estas presenças aqui na internet, o site mãe que apresenta a Riqual e que depois permite ir para os outros subsites, né? Portanto, vocês, eu não sei se vão ter acesso, creio que vão ter acesso, digamos, aqui aos slides. Portanto, o aspecto gráfico é este, né? Portanto, aqui, digamos, na rede, site mãe, e depois temos aqui, digamos, um site dedicado às publicações, onde temos a nossa revista, que eu já vos vou mostrar rapidamente, o Observatório, que eu também vos mostrei, que o Observatório tem agora um site próprio, e como fazemos um encontro anual, um pouco à semelhança da Forge, nós também fazemos um encontro anual, e que neste ano vai ser em Coimbra, no dia 16 de junho. Portanto, se vocês tiverem interesse nisso, tem aqui também os endereços onde podem obter todas as informações. Agora não está a aguentar. Diga. Okay, não sei se alguém queria falar alguma coisa, não sei. Qual é uma parte central de toda esta rede? É uma revista científica nesta área, né? Que já fez estes números, todos que vocês estão aí a ver, e, portanto, acontece que esta é uma revista só online. O que é que nós estamos a tentar? Que ela tenha uma expressão o maior possível dentro do espaço da língua portuguesa, embora não publique apenas em língua portuguesa, mas grande parte das publicações são em português, mas também aceita artigos em espanhol e em inglês. Estamos aqui num processo de uma luta grande com as COPs, que não percebem muito bem, digamos, o facto de uma revista privilegiar uma língua, né? Para eles só existe uma língua, que é o inglês, né? Mas, portanto, nós continuamos aqui a lutar pela língua portuguesa, né? Só para dizer também o seguinte, que daquilo que é o nosso conhecimento, uma revista apenas ou muito focada na gestão da qualidade, creio que neste universo, no universo geral não são muitas, e dentro do espaço da língua portuguesa eu creio que esta não será aquela que provavelmente é a única, ou será, digamos, talvez aquela que está mais focada. Há outras que também tratam o tema, mas integrado eventualmente em temas mais vastos, como gestão de operações ou gestão da produção, por exemplo, não é? Bom, o que é que nos levou, digamos, a olhar para o Observatório? Foi um bocadinho também uma experiência que aconteceu em Portugal, porque a determinada altura existiu em Portugal um relatório da qualidade, que era de responsabilidade do Conselho Nacional da Qualidade, que foi extinto a determinada altura. E deixou de haver a compilação de um conjunto de informações que as pessoas pudessem seguir sobre o que é que estava a acontecer. Pronto, e surgiu, dentro daqui da rede, a possibilidade de fomentarmos alguns projetos. Um deles é este, outro é uma publicação no próximo ano, digamos, dedicada, digamos, à qualidade, e que pudéssemos, de alguma maneira, digamos, observar o que estava a acontecer na sociedade, nas empresas e outras organizações, e aquilo que estava a acontecer na investigação. E se conseguíamos encontrar formas de cruzar um pouco esta relação entre aquilo que estava a ser investigado e aquilo que eram as práticas nas organizações. Foi constituída uma equipa, esta ideia foi lançada num encontro há 2 anos em Aveiro, e surgiu um conjunto de colegas da Universidade de Aveiro que já tinham tido esta ideia de um observatório mais regional, e então aceitaram logo muito bem, digamos, esta proposta de fazer um observatório nacional, que até tinham feito um projeto de investigação à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que foi muito apreciado, mas que não tinha dinheiro para lhes dar. E então, digamos, iniciámos este percurso e formámos uma equipa, que era aquela que estava no início, né? As pessoas que estavam identificadas no início, e depois desenvolvemos logo, digamos, um site próprio, que eu depois vos mostrarei um bocadinho mais à frente, para, digamos, alojar, digamos, o observatório, né?
aqui também temos os objetivos gerais, um pouco mais estudar a evolução da qualidade, quer a nível nacional, quer a nível internacional, recolher informação regular, não é? E que com isto permita com mais facilidade a realização de estudos, porque, portanto, a nossa missão é fomentar a investigação, portanto, aqui neste projeto pretendemos recolher de forma regular e sistemática alguma informação que será depois disponibilizada para a rede e eventualmente para os parceiros da rede, de forma que depois os investigadores eles possam usar os mesmos dados. Vamos aplicar, cada parceiro aqui mais à frente, aqui também o princípio um pouco da investigação aberta, isto é, partilhar os dados para que outros possam, nos mesmos dados, fazer e explorar os dados da maneira que acharem melhor. E, portanto, está aqui nesta figura um pouco aqui esta imagem que resume a ideia que eu já há bocado frisei, de queremos um pouco cruzar aquilo que são a investigação, aquilo que está nas teorias, nas grandes abordagens teóricas e aquilo que está a acontecer na prática das organizações e de que maneira que as coisas estão a fazer. É um pouco esta a nossa realidade, né? Ok. Aqui, o que é que nós esperamos, digamos, também com esta missão? Um pouco clarificar na área da qualidade, é às vezes um mundo de muito entusiasmo, muito ativismo, que é tudo positivo, mas por vezes a academia também vai um pouco atrás e resume o seu papel a essa situação que podemos dizer de promoção, de divulgação dos casos de sucesso, dos melhores exemplos. E nós achamos que talvez a academia possa ter um papel um bocadinho diferente de fazer mais análise crítica, digamos, tratar informação, apoiar até mais tecnicamente as próprias abordagens que depois as organizações implementam. E, portanto, é um bocadinho esta questão, que papel que achamos que a academia está em melhores condições de fazer do que, por exemplo, os consultores ou os implementadores que estão no terreno. Portanto, aqui a ideia de que nos surgiu também um pouco desta realidade. Como é que isto começou? Um pouco, talvez, para ir transmitindo a nossa experiência. Nós próprios, como eu e a Margarida Saraiva, que está aqui com a minha colega nestas publicações, fomos fazendo algumas análises de investigação científica. E depois, numa segunda fase, fomos à procura de outros estudos semelhantes sobre a análise da investigação científica feita por outras pessoas e publicada, não é? Depois, como já falei, formámos uma equipa e começámos por desenhar um questionário para ouvir, digamos, as perspectivas da sociedade, das entidades que estão na sociedade, quer as de mercado, quer as que não estão no mercado. E depois, obviamente, pensamos que há um espaço muito interessante de, para além de haver, digamos, esta perspectiva geral, que eu já vou explanar um pouco mais à frente, haver também, digamos, tratamentos setoriais, porque há áreas muito específicas que têm particularidades e que, numa avaliação mais geral, poderão não estar a acomodar, digamos, as suas necessidades, como será o caso, eventualmente, do ensino superior. Vocês encontrarão, e aproveito aqui, talvez, para vos mostrar, se nós formos aqui ao site do Observatório, estão lá estes estudos publicados. Eu faço só aqui um pequeno parênteses, né? E aproveito para mostrar o site. Não sei se já está. Agora sim, sim. Sim, claro. Este é o site do Observatório. Eu estava a dizer que aqueles estudos que falámos, que estão aqui todos, né? Portanto, estão aqui no menu Observatório, estão nas publicações, tem aqui, portanto, estes artigos que já foram publicados. Um deles até faz a análise daquilo que foi publicado na revista Forbes, né? Nós fizemos aqui em 5 anos, e depois fomos à procura de outros textos que também estão aí disponíveis. O que está aqui são, portanto, aqui os relatórios que estarão também nacionais, os setoriais, outros relatórios de investigação que estamos aqui a divulgar, ainda não temos cá nada, né? Está a ser tratado numa primeira parte de um relatório, que eu já falo. As teses de mestrado e doutoramento, também dizíamos, está feito um primeiro levantamento. Vamos encontrar a maneira de colocar aqui, eu já vos conto um pouco a experiência, e os tais dados abertos para a investigação, se formos carregar aqui, eles não estão lá, e aí isto tem password para entrar, tudo o resto é livre. Portanto, só para vos dar um pouco a ideia, se tiverem curiosidade em ver trabalhos que já foi feito sobre a investigação, podemos ver aqui. Então, ok, eu vou aqui voltar à apresentação.
O cliente que pretende contactar não tem voz. Agora não sei se fechei o outro, não é? Ok, já voltamos aqui. Pronto, estávamos um pouco aqui, a metodologia, foi isto um pouco que aconteceu. Depois, como é que desenhamos o observatório? Que tem a ver, a primeira parte com a sociedade, que é aquele que neste momento, digamos, estamos a tratar os resultados deste questionário. Não foram muitos, e, portanto, eventualmente isso nos vai levar a abordar aqui esta abordagem. Professor, Diga? não Sim? estamos vendo sua apresentação novamente. Não Você estão ou poderia estão? Não, não estamos. Estão, é? Então, vamos lá ver se a gente... O senhor precisa compartilhar novamente a apresentação. Sim, sim, é o que eu estou à procura, mas necessito compartilhar novamente. Ok, parece que voltámos outra vez. Sim, voltamos. Agora sim. Portanto, como é que desenhamos este questionário? Com duas partes. Uma voltada para ouvir as entidades da sociedade, através do inquérito, que vocês também podem ter acesso no próprio site que eu há pouco mostrei, se carregarem lá no link, abre o inquérito, e vocês podem percorrer todo o inquérito, mas eu já vou aqui resumir. E uma outra parte que seria mais acompanhar, fazer a monitorização da investigação que está a ser feita. Obviamente, se pensarmos agora num observatório dedicado ao ensino superior, temos que rever quais são as entidades a ouvir, provavelmente, digamos, serão os responsáveis pelas instituições de ensino superior, mas, portanto, esse é um trabalho que será eventualmente conduzido, se chegarmos a essa conclusão, depois na parte da implementação. Mas, portanto, o questionário neste momento tem um pouco uma estrutura, que teve esta história que eu acabei de vos dizer, e que, portanto, tem uma visão estratégica sobre a qualidade da organização que for inquirida, qual é o sistema de gestão da qualidade que tem implementado, se tem algum, está certificado, se pretende certificar, se já obteve e já abandonou, como é que está organizado internamente, quais foram as motivações, as dificuldades, os benefícios, os resultados, técnicas utilizadas, portanto, só para vos dar a ideia de como é que, de algum tipo de informação pode ser interessante recolher, e que nós recolhemos e que estamos agora a tratar as 154 questionários que foram considerados válidos, estão a ser tratados para ser apresentados no nosso encontro no dia 16 de junho. Depois, para cada uma destas situações está certificado, pretende certificar ou já abandonou, tem secções específicas, eventualmente que isto poderá não ter grande interesse para o ensino superior, logo veremos. Não é? Portanto, esta foi a primeira fase. Nós achamos muito interessante que seja possível constituir outros observatórios também a nível setorial, e agora, portanto, no fim, também aparece a proposta de passar para a comunidade dos países de língua oficial portuguesa. E, portanto, temos aqui um pouco esta situação da mais a segunda parte da investigação. Portanto, esta componente, inicialmente, o que pensámos foi ir buscar informação a outras bases de dados, nomeadamente o relatório científico de acesso aberto em Portugal e outras bases de dados de acesso aberto, e ir buscar a informação que colocaríamos numa base de dados nossa que depois nos permitiria fazer o tratamento. O que é que algumas pessoas nos disseram hoje é que provavelmente isso poderá não fazer sentido, esta abordagem que iniciámos, porque há hoje funcionalidades a nível informático que sejam as bases de dados onde que nós queremos ir buscar informação, permitir que a gente faça
queries a essas bases de dados, nomeadamente este repositório nacional aberto, ou ABON, por exemplo, ou outros. Então não precisamos de construir a nossa base de dados, o que precisamos construir é apenas aquilo que queremos obter e que vamos obter um serviço através dessas bases de dados para aquilo que a gente quer. Estamos a estudar esse assunto, como dizem isto, nós não somos especialistas na área da informática, mas estamos neste momento, digamos, temos uma colega aqui do Observatório, com uma outra colega da rede que sabe mais alguma coisa da área da informática e, em princípio, vai ser possível, digamos, fazer isso. Mas, portanto, paramos um bocadinho esta questão de construir a nossa base de dados, porque poderemos ir buscar logo a informação organizada da maneira que a gente pretende. Vamos ver o que é que vai sair, não é? No futuro, o que é que pensamos? Neste momento nós começamos até com um parceiro, que entretanto desistiu, não interessa um pouco falar nisso, mas que queremos um pouco criar, digamos, uma espécie de governação com vários parceiros, não é? E eventualmente até um conselho consultivo. Temos algumas ideias, mas que ainda não concretizamos. Tudo isto, eu estou a contar esta história porque depois passamos a adaptar ao ensino superior, não é? Penso que seria um bocadinho esta, digamos, deste objetivo. Algumas saídas possíveis do observatório, já falámos aqui, alguma informação pública que seja mais qualificada, portanto, seja útil sobre isto. Agora teremos que adaptar para o ensino superior. Ter aqui alguma informação também atualizada e desenvolvimento do saber, portanto, ir buscar um bocadinho aquilo que está a ser publicado. As teses de mestrado e doutoramento, que já está aqui em curso, mas até foi feita já para um determinado período de 10 anos, mas como foi feito no âmbito de uma tese de mestrado, como isto ainda não foi discutido, portanto ainda não publicámos, mas portanto estará um pouco para breve. Obviamente que queremos um pouco também divulgar toda a oferta curricular que possa estar em causa, portanto, e que possa ser interessante dar informação, muitas vezes eventualmente só fazer os links para onde é que ela possa buscar, indicadores que teremos que obviamente ir buscar, privilegiaremos os indicadores que possam garantir comparabilidade, okay? O que não retira a possibilidade de desenharmos outros indicadores e, portanto, estamos também abertos nesta governação, outros parceiros e com outras entidades, nomeadamente aqui a Forge, que serão de muito gosto. E aqui dentro dos princípios, e para não, digamos, alargar muito, né, eu aqui apenas sublinharia a investigação aberta, né? Portanto, nós somos uma rede de investigadores, que pretendemos fomentar a investigação muito centrada nesta área e, portanto, queremos que os dados que a gente vai recolher se possa também disponibilizar a toda a rede e aos parceiros, né? Portanto, já vos mostrei ali no site, tem lá até um espaço onde isso está previsto para isso ser feito, portanto só terão acesso aos que... Pronto, aqui em Portugal vamos tentar ir aos repositórios das universidades e dos politécnicos, que está aqui em curso que eu já falei nisso, identificar a oferta formativa das universidades e dos politécnicos, ir tratar aqui os artigos que são publicados em algumas destas revistas, ver também aqui alguns surveys internacionais, seguir um pouco isto, portanto, tentar que aquilo que nós recolhemos em Portugal possa também ter algum acompanhamento do que está a acontecer noutros países. O que é que está aqui um pouco para resumir e para deixarmos aqui um espaço para podermos falar? 2 desafios dentro aqui da nossa cooperação com a RICOL, com a Forge. A nossa própria experiência da rede de investigadores, estamos disponíveis para a partilhar com outros países, né, que acham que pode ser um interesse. Tudo que nós já temos e fizemos, e os sites e as possibilidades que temos, ficam disponíveis para quem eventualmente possa querer ter essa iniciativa. E o que é o objetivo aqui desta sessão seria o tal Observatório da Gestão da Qualidade nas instituições de ensino superior em Portugal e nos outros países, e eventualmente fica aqui um pouco da questão em aberto, né? Penso que está aqui, digamos, é muito fácil de fixarem estes nossos acessos à internet, porque todos começam com digamos, o observatório.riqual.org, as for as publicações.riqual.org, e, portanto, daqui fica, digamos, um pouco a minha apresentação. Se me permitem só também aproveitar isto para voltar aqui ao princípio e chamar-vos a atenção para uma coisa que pode ser útil, não é?
Vamos aqui e vamos aqui ao site onde nós temos mais informação. É este site que temos aqui, que chama Publicações. Recordem-me se eu depois tenho que partilhar outra vez, né? Depois vocês não veem. Ok, já cá está. Estão a ver um pouco este site, que é o site das publicações? Creio que sim. Terão a ver, partilhei bem. Sim, professor. Pronto. O que é que vocês têm? E nós temos aqui, neste menu que diz o que é a revista TMQ, penso que alguns de vocês poderão estar interessados nesta qualidade, e aqui temos acesso a todas as revistas, estão todas gratuitas. Então, todas podem ser, digamos, podem ser acessíveis, podem descarregar. Também publicamos os atas de congresso, nomeadamente publicamos até à 19ª Conferência da Forges, né? Não sei se houve mais atas, mas não, mas se houver, nós estamos disponíveis para publicar todas. Temos aqui também as atas dos nossos encontros, temos aqui destas duas conferências internacionais. Divulgamos alguns livros e temos disponíveis para publicar e-books, que está aqui apenas um, mas estão outros em produção. Portanto, nossos ou de outros, este site está aberto para quem nos quiser. Vídeos também podemos publicar ou encaminhar. Na loja, já tivemos loja neste momento, fazemos tudo livre. Temos aqui revistas associadas, nomeadamente as da Forges, também estão aqui, todas estão disponíveis. Ok, portanto, o que talvez eu sublinharia mais tem a pesquisa que permite pesquisar por autor ou por palavra-chave, e depois, se forem aos artigos onde chegam, podem consultar o que está no artigo. Eu vou talvez aqui só fazer uma demonstração em mais um minuto. Eu vou aqui fazer, carregamos aqui no acesso às revistas e aparece esta tabela. Eu vou até abrir este número especial, que foi feito com editores colegas do Brasil, com base num congresso nacional. Já aqui tem acesso às revistas. Aqui está o índice. Se nós quisermos descarregar a revista inteira, tem aqui fazer o download. Se quisermos ver artigo a artigo, podemos abrir cada artigo e depois descarregar os artigos só que interessam. E antes de descarregar, se quiserem ver o resumo, o currículo vitae dos autores, as referências bibliográficas, as palavras-chave também podem ver aqui. Pronto, e se depois quiserem fazer, podem descarregar. Pronto, isto penso que, digamos, que é o que... Aproveito aqui para vender o meu peixe, desculpem lá, mas penso que esta pode ser também uma área interessante de colaboração. Ok. Pronto, então eu vou agora aqui interromper este partilhamento. Pronto, e penso que era tudo o que eu tinha para vos mostrar. Fico aqui um pouco agora disponível para as perguntas, a troca de opiniões, né, que penso que será o mais interessante. O desafio fica feito, né? Muito obrigado, António Pires, pela comunicação. Nós convidamos o diretor-geral do Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior de Angola. Também foi convidado o administrador da Agência Reguladora do Ensino Superior de Cabo Verde para comentar a sua apresentação. Mas antes de convidar cada um deles, eu vou, de forma muito resumida, apresentar as notas biográficas, primeiro de José Antônio Tomé. Porque são notas e são breves, eu passo a ler tudo aquilo que foi aqui escrito. Jesus Antônio Tomé é natural da aldeia de Kibuma, município de Libolo, Kwanza Sul. É licenciado em Ciências da Educação, opção Ensino da Filosofia, pela Universidade Agostinho Neto, Angola. É mestre em Filosofia, especialização em Ética e Política, pela Universidade de Lisboa, doutor em Filosofia, especialização em Ética e Política, pela Universidade de Lisboa, professor auxiliar de Ética e de Filosofia, Política e Social, na Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto. Tem como linhas de investigação científica as seguintes: Direito Natural Moderno, Liberdade,
cidadania e ética ambiental e animal e bioética. Atualmente, como disse antes, desempenha as funções de diretor-geral do INARES, Ministério de Ciência e Tecnologia de Angola. Passo imediatamente também a apresentar as notas biográficas de Jorge Dias, que é doutorado em Psicologia Aplicada, especialização em Justiça pela Escola de Psicologia da Universidade do Minho, Portugal. É mestre em Psicologia da Justiça e licenciado em Aconselhamento Psicossocial pela Universidade da Maia, também em Portugal. Possui competências em avaliação e intervenção, em perícia psicológica no contexto forense e criminalidade juvenil, atuando em áreas basilares como a intervenção psicológica junto de crianças vítimas de abuso sexual. A sua pesquisa tem como foco estudos transnacionais de delinquência juvenil na adolescência, a vitimização e análise comparativa dos comportamentos antissociais e violência juvenil. É membro do International Self-Report Study of Delinquency, portanto, coordenação Escola de Criminologia e Justiça Criminal da Universidade Northeastern, em Boston. Desenvolve investigação em educação, roteiro dos procedimentos de avaliação e qualidade de ensino superior no espaço da CPLP, com foco no Sistema Nacional de Avaliação de Qualidade e estabelecimento nos padrões e critérios de avaliação e monitorização para que as instituições de ensino superior se adaptem globalmente às necessidades de terem quadros qualificados, garantindo assim a qualidade do ensino e a elevação do nível educativo, cultural e científico no país. Foi presidente do Conselho Diretivo da Escola de Negócio e Governação da Universidade de Cabo Verde, entre 2014 e 2017, professor investigador na Universidade de Cabo Verde, entre 2017 a 2018, e professor convidado, colaborador na Universidade de Santiago, portanto, entre 2017 e 2018. Como disse, é atualmente o administrador na Agência Reguladora do Ensino Superior de Cabo Verde. Jesus Tomé, queria convidá-lo a fazer os primeiros comentários aqui. Nós temos, antes de Jesus Tomé falar, nós temos presentes neste momento, eu estava aqui a contar rapidamente, mais de 40 pessoas. Portanto, mais de 40 pessoas estão presentes, estão aqui a assistir a este webinar. Eu queria convidar os que estão a participar, a acompanhar-nos, para deixarem os seus nomes e também as instituições a que pertencem, porque nós queremos ter esses dados que é para, eventualmente, no futuro, podermos contar convosco. Jesus também tem a palavra. Vamos tentar controlar o tempo. 10 minutos, se conseguir. Vamos lá ver se consigo. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, professor Inácio Caldeirão. Boa tarde, professor Nobre dos Santos. Boa tarde ao meu companheiro, Dr. Jorge Dias, está aqui como comentador, tal como eu. Boa tarde também à doutora Margarida Mano, que aqui já está, temos agenda. Boa tarde ao professor doutor António Ramos Pires, que eu não conhecia, mas que acabo de conhecer agora e tomei muito boa nota do seu nome para futuras eventuais colaborações no âmbito da qualidade, naturalmente. Antes de mais, eu gostava de agradecer o convite que me foi formulado pela Academia Forjas, de aqui estar, no sentido de habitar os meus comentários a respeito
desta comunicação que foi proferida em instantes, portanto, pelo professor António Ramos Pires, a quem eu felicito pela excelente exposição com que nos brindou. Confesso-vos a minha ignorância, não sabia até bem pouco tempo da existência do recall, que eu reputo como um mecanismo muito importante no âmbito do estudo e da investigação sobre qualidade de um modo mais geral e de um modo mais específico sobre qualidade no ensino superior. Tomei boa nota dos endereços, dos sites dessa rede, dessa organização, a qual iremos contactar para, como eu disse há bocado, futuras colaborações e gostava também de pedir ao professor Ramos Pires para tudo fazer em colaboração connosco, naturalmente, no sentido de divulgar o mais amplamente possível, portanto, a existência e o papel da recall nos países da comunidade, nos países de língua portuguesa, ou nos países da CPLP. Uma primeira nota que eu vos gostava de dar é o facto de essa ideia que eu qualifico como sendo uma utopia, é uma utopia, portanto, utopia aqui no sentido de foco imaginário positivo, como algo para o qual poderá ser objeto de implementação prática, entronca essa utopia, esta fantástica ideia, o professor Ramos Pires, também a CPLP era uma utopia, nos anos 90, quando foi criada, mas acabou por se concretizar e hoje é cada vez mais uma organização sólida, cada vez mais sólida, cada vez mais robusta, mais forte, mais entrosada. Portanto, essa ideia de que há de se criar um observatório da qualidade do ensino superior nos países e regiões de língua portuguesa entronca, tal como vos dizia há bocado, com aquilo que, no fundo, as agências de avaliação e acreditação da CPLP estão a desenvolver com a criação dos procedimentos de avaliação, acreditação e regulação, procedimentos estes que se querem comuns nos países de língua portuguesa, que vão funcionar como referenciais mínimos de avaliação e acreditação, quer de cursos e ou programas de graduação e pós-graduação, quer de instituições. Portanto, como é do vosso conhecimento, calculo que seja, o estudo preliminar sobre estes procedimentos, portanto, o qual nos designamos como projeto, foram apresentados no último encontro das agências de avaliação e acreditação da CPLP, ocorrido em Lisboa de 22 a 24 do pretérito mês de março do corrente ano. E este estudo foi desenvolvido pela CIPRES, que é o Centro Internacional de Pesquisa em Ensino Superior de Portugal. Portanto, os resultados foram apresentados até na sua terceira fase, sendo que a sua quarta e quinta fases serão objeto de desenvolvimento no decorrer do ano até em dezembro. E depois o Dr. Jorge Dias, se quiser, poderá aflorar com mais detalhe esse aspecto. O outro aspecto com o qual se entronca o observatório, ou a ideia de se criar o observatório, é o da Carta da Qualidade da CPLP, que as agências de avaliação e acreditação pretendem elaborar e fazer aprovar, portanto,
junto da Assembleia do Fórum das Agências de Avaliação e Acreditação da CPLP, que foi formalmente criado, portanto, no último encontro dessas estruturas dos Estados-membros da CPLP, dos estruturas de avaliação dos Estados-membros da CPLP. E depois, há uma outra nota também que eu penso que casa muitíssimo bem com essa ideia do observatório, é o facto de as agências de avaliação e acreditação da CPLP estarem a pensar em criar um mecanismo de avaliação por pares e acreditação também, portanto, das agências de avaliação e acreditação da CPLP, com o objetivo de lhes conferir maior credibilidade e também maior confiança, portanto, junto das suas congêneres multilaterais e internacionais. Depois há uma outra ideia que ainda é imberbe, é embrionária, é nova, mas foi a nós Angola proposta pelo Banco Mundial, numa altura em que Angola está a elaborar o seu livro branco do ensino superior, é a ideia do Observatório da Empregabilidade. E essa ideia, uma ideia que foi acometida a estrutura que eu dirijo, que é o INERES, no sentido de implementar essa Observatório da Empregabilidade, seria, digamos assim, o culminar da análise, portanto, ou da avaliação da qualidade, desde que o aluno ou o indivíduo tem acesso ao ensino superior, entra pelo ensino superior, portanto, e depois sai ou realiza o seu egresso. Ou seja, nós queremos ver até que ponto é que o facto de o aluno ou de alguém ter estudado numa universidade que prima pela garantia da qualidade, que observa os ditames e os referenciais da qualidade, que é avaliada com regularidade, juntamente com os respectivos cursos que ministra, produz, digamos assim, quadros de excelência e que facilmente, portanto, empregáveis ou têm inserção rápida, sem quaisquer transtornos ao nível do mercado de trabalho. É claro que é uma ideia cujo conteúdo ainda não foi suficientemente desenvolvido, mas que promete trabalho, promete resultados e é, acima de tudo, um desafio, portanto, que se afigura como sendo ingente, portanto, para nós, INERES. De resto, estamos alinhados com aquilo que foi aqui exposto pelo professor Ramos Pires, segundo o qual, e com base nos princípios, tanto do próprio observatório, um deles, por exemplo, é integrar informações e disponibilizá-las aos parceiros, ou a quem as queira ter. E depois estamos também alinhados com os desafios aqui elencados pelo professor Ramos Pires, sendo um deles o de estender a RIQUAL, aliás, foi o meu pedido inicial também, estender a RIQUAL a outros países da CPLP, para que seja conhecida por todos, para que a informação que ela produz e divulga seja conhecida por todos, por um lado, e por outro lado, para que possa integrar também os poucos investigadores que nós temos, portanto, nos nossos países e que se interessam por estas matérias ligadas
estou também totalmente de acordo com a ideia avançada do professor Ramos Pires, segundo a qual é bom, seria de bom grado que se criasse um observatório da qualidade em todas as instituições de ensino superior dos países ou dos Estados-membros da CPLP. Termino como comecei, felicitando o professor Ramos Pires pela sua brilhante alocução e esperar que possamos ter, a partir de hoje em diante, uma excelente colaboração no domínio da qualidade do ensino superior. Muito obrigado pela atenção que me quiseram dispensar. Muito obrigado, professor Jesus Tomé, e parabéns pelo cumprimento rigoroso do tempo que tinha direito, 10 minutos. Passo a convidar o administrador da Agência Reguladora do Ensino Superior de Cabo Verde e queria fazer o mesmo apelo para ver se consegue fazer os comentários nesse espaço de 10 minutos que tem direito. Tem a palavra, Jorge Dias. Muito obrigado. Primeiro, gostaria de cumprimentar todos os colegas da direção da Forges, o professor Nobre e o professor Adolfo Calderon. Cumprimentar todos os que nos acompanham via plataforma e dirigir-me diretamente duas palavras de apreço ao professor António Pires por este desafio de ter trazido para essa discussão uma temática de grande relevância, dos quais aproveito também para saudar o meu colega Dr. Jesus Tomé, que deu também duas pistas importantes nesse contexto. O importante é que, durante esta nossa reflexão, e saia, digamos, uma forma de todos podermos, num futuro próximo, trabalhar numa perspectiva de que esta iniciativa do Observatório seja algo de concreto em termos funcional e para a relevância da sua criação. Vou tocar em dois ou três aspectos que o professor fez menção para justificar porque é que eu acho muito relevante a criação e a funcionalidade desta opção a nível internacional, que se analisarmos os mais recentes, digamos, rankings da universidade a nível mundial, o que nós temos constatado é que a universidade do continente africano, sobretudo dos falantes portugueses, o que está em primeiro lugar situa-se em 45º lugar. Isto a nível mundial. E este, sendo, digamos, a nível da África, temos a África do Sul, que é a única língua oficial inglesa que mais aparece pontuada. Mas se formos ver, digamos, a nível dos PALOP, a única IES que surge no ranking, digamos, situa-se em 56 lugares. Isto estamos a falar dentro dos países e no 696 lugares a nível mundial, que é Moçambique. Mas se analisarmos do ponto de vista dos PALOP, que inclui os restantes países, não tem tido um lugar desejado no nível deste ranking. Isto porquê? Exatamente aquilo que o professor falou. Temos que privilegiar e de que maneira que as revistas que temos a nível dos países do CPLP possam divulgar, digamos, artigos científicos, trabalhos científicos e tudo o que permita que seja melhor vista a nível dos analistas que trabalham em termos de ranking. Por que é que eu disse isso? Porque dentro do ranking universitário, digamos, se formos ver os parâmetros, a maioria dos parâmetros assenta
ou decorre de investigação, estamos a falar mais ou menos de 50% dos parâmetros. E o segundo parâmetro que nós temos constatado no ranking das universidades, a inovação, por exemplo, ocupa 30%, enquanto que a sociedade, que digamos, o nosso foco, ocupa a volta de 20%. Trata-se, digamos, como podemos ver, de critérios que beneficiam mais os países anglófonos. E devemos reforçar que as simetrias entre países e regiões do mundo, como é o caso dos PALOP, nomeadamente os nossos, colocam no topo de países mais ricos universidades que maior funcionamento estatal e empresarial têm, o que nós não temos no nosso país. O que nós não temos para valorizar, digamos, aquilo que produzimos. Isto para, nesse contexto, falar um pouco daquilo que nós temos discutido muito durante vários encontros internacionais, que é de que tipo de sinergias deveremos introduzir entre as IES e o espaço PALOP. Deixava, professor, 2 ou 3 questões que eu gostaria de ouvir seus comentários nesta perspectiva, não só professor, mas também os que nos acompanham virtualmente. Repensar o espaço CPLP-PALOP, o que é efetivamente uma educação de qualidade, o que são as IES de qualidade. Um segundo aspecto que eu gostaria de trazer para esta reflexão são as instituições de ensino superior que cumprem os padrões definidos extremamente e que procuram, digamos, atingir um ranking criado a medida dos países mais ricos ocidentais. Ou então podemos até trazer uma terceira questão, professor, que eu gostaria de ouvir, digamos, a sua opinião. São as IES que ministram, digamos, os cursos que vão ao encontro das necessidades do país, que aumentam a empregabilidade dos estudantes, que preparam os estudantes para a cidadania. São esses, digamos, os valores que são analisados para que possamos ter um ranking diferente, para melhor, a nível mundial. São, digamos, isso que eu considero importante quando o professor fez menção à questão linguística. Mas eu devo também dizer ao professor que gostei muito da forma como lançou esse desafio desta iniciativa específica do Observatório que se pretende criar, mas que já há passos dados nesse contexto. Falo concretamente da revista que mostrou o link, que pronto, ainda não conhecemos, não vamos ter a oportunidade de ver, mas eu devo, nesse contexto, trazer aquilo que o meu colega Dr. Júlio fez menção, que nós também, a nível da CPLP, temos trabalhado, aliás, o estudo que fez menção, que é um estudo, digamos, que está sendo desenvolvido sob a coordenação da Arte de Cabo Verde e que estabelece o quadro de referências para o desenvolvimento e a consolidação, digamos, daquilo que é o sistema de garantia de qualidade. É um estudo que traz, digamos, 3 ou 4 grandes resultados específicos, objetivos específicos. Uma que é de aprofundar, digamos, o conhecimento sobre o estado da arte em que se encontra os procedimentos de avaliação, que são, ao fim e ao cabo, o que mais pressiona ou não, ou impressiona as IES a se melhorar, digamos, as suas atuações. Um segundo aspecto que nós temos dado atenção nesse estudo, que é identificar indicadores comuns, ou seja, uma forma de mapearmos aquilo que, do ponto de vista de sistematização, poderá ser relevante naquilo que nós podemos considerar como elemento de suporte para este observatório que se propõe criar e desenvolver. Isto para entrar no terceiro aspecto que o professor fez menção, que é de benefícios e perspectivas. É claro que, para qualquer que seja esta iniciativa, o grande beneficiário desta iniciativa são as instituições de ensino superior. Isto porque, se analisarmos os mais recentes rankings, quando há bocado fizemos referência, têm dado atenção não só àquilo que as IES conseguem desenvolver a nível de países, para que tenham, digamos, alguns dos critérios que
são ou foram definidos para o ranking que tem, digamos, anunciado a nível internacional. E devo também já, professor, deixar aquilo que o meu colega Dr. Jesus deixou há bocado, que a nível deste projeto que faz referência, que está sendo desenvolvido, foi criado um website, que chamamos de website ARCPLP, que era bom conhecer também esse website e associá-lo, digamos, a esta iniciativa, no sentido de haver, digamos, uma troca de elementos de suporte, quer sobre questões das universidades, questões de qualidade e outros aspectos que têm a ver exatamente com aquilo que está estruturado nessa iniciativa. Para terminar, para simplesmente, mais uma vez, dizer ao professor que é uma excelente iniciativa que apresentou e devemos aproveitar esta oportunidade não só a nível da Forges, a nível da CPLP, a nível de todos os projetos que estão desenvolvidos, haver uma interligação, digamos, de conteúdos para que haja melhor aproveitamento daquilo que poderá ser importante para melhorar a qualidade do ensino superior nos nossos países, termos quadros competentes, termos jovens capacitados para, em qualquer país do mundo, exercer as atividades em termos de empregabilidade. Muito obrigado por esta oportunidade e assim termino a minha primeira intervenção neste quadro de, digamos, comentário acerca desta iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge Dias. Parabéns também pelo cumprimento rigoroso. Hoje estamos todos a cumprir com o tempo, o que é muito bom. Tivemos uma experiência e isso, de certa maneira, contribui para que hoje melhorássemos em termos do cumprimento do tempo. Parabéns ao Jorge Dias, parabéns ao Jesus Tomé. Professor António Pires, na sequência dos comentários dos colegas, surgiram questões e, eventualmente, queira aqui deixar algumas palavras. Sim, muito obrigado. Sim. Bom, foram levantadas muitas questões, não é? Não vou conseguir responder, não é? Penso que a todas, não é? O que é que eu talvez poderia aqui sublinhar? Um observatório poderia ter vantagens, e penso que, digamos, como foi também sublinhado, podia integrar muitas das iniciativas e daquilo que são também, digamos, os objetivos em cada um dos países. O observatório poderia ter uma vantagem de ser uma entidade com alguma independência. Okay. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos aqui a privilegiar a recolha de dados. Os dados em princípio, são coisas objetivas. Não é? Em cima desses dados, haverá lugar a várias interpretações desses dados. Portanto, nós colocamos um pouco nesse posicionamento, tentar recolher dados para que depois quem esteja interessado, logo em primeiro lugar, aquelas pessoas que também fazem investigação, digamos, nestas áreas, possam encontrar aí algum material de trabalho e que possa, obviamente, tendo uma perspectiva crítica, analítica daquilo que está a ser a acontecer nas instituições de ensino superior, com as iniciativas de garantia e da qualidade, de gestão da qualidade, digamos, o que é que está a acontecer para, de alguma forma, com alguma independência, eu não digo total independência, não é? Todos somos muitas vezes implicados e estamos envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem, de investigação e da gestão, mas com alguma independência que nos pode vir de termos dados objetivos. E que aí as opiniões e as análises ficam um bocadinho mais suportadas se conseguimos fazer isso, não é? Portanto, penso que esta seria uma questão. E sobre isto também, digamos, para darmos aqui informações, eu tenho tido, depois de termos esta ideia, termos tido contacto com outros observatórios que têm uma perspectiva diferente e que trabalham de uma maneira diferente. Eu também não estou a dizer que uma é melhor, outra é pior, não é? Mas em que digo o que fazem, de facto, é um pouco o contrário daquilo que eu estou a dizer. Não é o contrário, não é? Mas não se baseiam tanto em dados, mas sim em, por exemplo, investigação que foi feita.
Vocês poderão ver, também todos os relatórios estão disponíveis na internet, e este é um observatório que as iniciais são o PSS, eu quero dizer que creio que seja o Observatório Português dos Serviços de Saúde, que fazem todos um relatório da primavera, está no site, estão lá os relatórios todos, e o que eles fazem são um conjunto de pessoas cuja credibilidade é reconhecida e que analisam também documentos feitos por outras entidades sobre o que é que está a passar nos serviços de saúde e comparam o que está a acontecer em Portugal com outros países. E, portanto, é um outro observatório que tem uma componente já de análise das próprias políticas públicas, se quisermos assim, e obviamente com alguns resultados. São, às vezes, maneiras diferentes de encarar um observatório. Não é? Pronto, okay. Portanto, eu penso que aqui não estou a pôr um pouco a posição de princípio, mas não é absoluta, né? Digamos, tem que ser esta, né? Até porque acompanhar algumas coisas poderá ser mais fácil através de dados e indicadores muito concretos, outras, eventualmente, implicará um acompanhamento mais qualitativo, eventualmente, do que é que está a acontecer. A questão da garantia da acreditação, digamos, dos cursos, tudo isso é uma coisa muito importante, é relativamente recente no movimento da qualidade, né? Portanto, a experiência é menor, e uma das questões que identificamos como alguma deficiência é que nós investigamos muitas coisas e depois investigamos talvez pouco estas questões que têm a ver com a vida, com a gestão do dia-a-dia das instituições de ensino superior. Às vezes já temos escrito, chamar isto de investigação aplicada aos sistemas da qualidade das instituições, porque há muita coisa para investigar. Desde a origem, desde se é ou não elevador social, como é que é elevador social, quando é que são as questões dos custos, digamos, como é que se avalia com alguma objetividade, nem tudo pode ser objetivo, que é da qualidade. Se começamos a discutir a qualidade, percebemos que isso não é, são conceitos que não são absolutamente coincidentes, talvez com cada uma das áreas de trabalho, mas talvez essa diversidade de pontos de vista pode enriquecer depois um pouco as conclusões. Portanto, penso que isto não sejam óbvios, mas, como eu disse, são iniciativas relativamente recentes, né, que também precisam elas ser periodicamente avaliadas para finalmente concluirmos se elas estão a atingir os objetivos, se estão a ser eficazes, se não encontrar formas de melhorar. Né? Portanto, eu penso que esta não é só uma reflexão minha, há reflexões de outras pessoas ligadas às agências de acreditação e avaliação. Portanto, são áreas também muito interessantes de trabalho. Referiram aqui o CIPES, né, que é um dos centros de investigação aqui de referência em Portugal e que tem feito estudos também nessa área e que são bastante interessantes. O que também aqui eu gostaria um pouco de sublinhar, de facto a língua penso que é um ponto comum aqui entre a Requal e a Forges, né? De facto de entendermos a língua não como um capricho, mas como um fator de identidade e de afirmação e, eu diria mesmo, da competitividade. Porque se formos ver, no hemisfério sul é a língua mais falada. Portanto, e digamos, talvez a gente aí possa, digamos, olhar para estas coisas de outra maneira. Claro que não podemos dizer que estamos afastados do mundo, porque isso nós fizemos, como disse, nessa nossa revista, podemos ter no mesmo número artigos, e temos, em alguns casos, artigos em português, outros em inglês, outros em espanhol. Também estendemos aqui a mão aos nossos amigos espanhóis, não sei se é por sermos aqui muito vizinhos aqui na Península Ibérica, mas entendemos muitas vezes bem e melhor até com outras proveniências. Né? Portanto, eu penso que esta é uma situação também interessante e que penso que nos facilita também a nossa colaboração. Nem sempre a gente somos bem-sucedidos, né? Às vezes eu, neste mundo da qualidade, como disse, tenho colegas que de facto para eles só existe o inglês, né? Pronto, ok, eu respeito isso, mas pronto, temos uma orientação genérica que é, digamos, não ser essa, né? E eu tenho visto que tem dado bons resultados o facto de termos material de aprendizagem e de investigação tão bem publicado em português. Aliás, damos muita relevância nos nossos encontros à apresentação de trabalhos de estudantes de mestrado e de doutoramento que não precisam estar terminados, podem estar ainda em curso
e que vêm a estes encontros para obter outros ensinamentos, pôr as suas dúvidas, ou obter outras opiniões, para além, obviamente, dos seus orientadores, que são esses que são os que determinam, mas que partilhar, muitas vezes, 90% ou mais, os que vêm pela mão dos seus próprios orientadores. E, portanto, tem sido um encontro também muito interessante e muito profícuo para partilharmos experiências. E, obviamente, é mais fácil partilhar utilizando a língua que estamos mais habituados a trabalhar do que outras línguas. Né? Há aqui questões também que foram levantadas, que são muito, muito importantes, né? Falamos no desempenho, né? Que, digamos, é outra área, outra área de trabalho, a qualidade será uma componente deste desempenho, mas também poderemos encontrar formas de avaliar, acordando... Professor António Pires, nós gostaríamos de encerrar às 5h30, portanto, poder ser breve. Sim, vou termino já, né? A questão que foi levantada do rankings, o rankings é uma outra grande área, né? Portanto, eu, de facto, provavelmente não podemos esquecer os rankings internacionais, mesmo que a gente discorde deles, né? Mas não quer dizer que a gente só use esses. Podemos usar outros que reflitam melhor outra realidade que não é aquela de quem criou esses rankings. Talvez se a gente raciocinar um bocadinho, muitos dos rankings internacionais foram criados por entidades que não vieram do meio académico, não são das instituições de ensino superior. São muitas vezes quem publica revistas e artigos, não é? As universidades estão a ser avaliadas por rankings que não foram criados por elas. Portanto, okay, também é um ponto de reflexão que eu deixo aqui e que o nosso observatório poderá também dar alguma resposta a isso, né? Ok. Eu penso que respondi a algumas coisas, outras não respondi, terei todo o gosto em que a gente possa voltar a conversar sobre todos estes temas que são extremamente interessantes. Muito obrigado, professor António Pires. Eu considero que estão abertas as linhas para futuras conversas, até porque para muitos de nós este primeiro contacto é a primeira vez que muitos aqui que estão conectados ouvem falar do Recual, desta rede que preside. Mais uma vez, muito obrigado pela exposição, obrigado aos colegas do painel. Eu queria convidar ao meu amigo, o Adolfo Calderon, que é o coordenador do Eixo Qualidade do Ensino Superior, para tecer as considerações finais. E eu despeço-me por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor Nobre. Obrigado pela brilhante condução dos trabalhos de hoje. Eu quero agradecer muito ao professor Antônio Ramos Pires pela sua exposição clara, lúcida, né, ao professor Jesus Tomé, né, e ao professor Jorge Dias, aos doutores Jesus Tomé e Jorge Dias, que muitas vezes acabamos nos tornando amigos e muitas vezes acabamos entrando na informalidade, né, mas temos que manter os rituais. O que eu queria dizer a todos os presentes, primeiro agradecer a todos os presentes. Estamos começando muito bem este ano os webinários da Forges, né, com este webinar, e o professor Antônio Ramos Pires nos colocou um desafio. É um sonho e eu acredito que nós temos que trabalhar em prol desse sonho. Já foi apontado tanto pelo professor Jorge Dias quanto Jesus Tomé a importância de parcerias, né, a CPLP e eles, como parte da CPLP, né, já colocaram essa existência de cátedras, ou seja, tentar pensar formas de construir conjuntamente para unificar esforços. A questão, acho que não precisamos dispersar esforços, né, unificar esforços, criar energias, porque no final, né, os objetivos são comuns. O que o professor Antônio Ramos colocou, que eu acho muito precioso, a importância da independência, né, em termos do fornecimento e coleta de dados e informações. Isso daí é muito importante. Transparência de informações, qualidade das informações que estamos coletando, mas principalmente, né, a independência na coleta e divulgação destes dados, acima de governos, acima de interesses, né, fato que pode nos ajudar a potencializar e a melhorar
né, a gestão de nossos sistemas educacionais de educação superior de nossos países, a melhorar, né, a gestão das nossas universidades. Enfim, nós temos um grande desafio pela frente, né? Estão convidados para os próximos webinars e vamos fazer uma lista com todos aqui que estão presentes, né? Vamos mandar o material da apresentação do professor Antônio Ramos Pires, que ele já tinha liberado para divulgar o material dele, e faremos, pois, em breve, né, terceiro encontro dos membros do eixo para podermos discutir e dar como podemos concretizar este desafio, que desde já tem a anuência e a aprovação da presidência da Forges. Então, e aqueles que fazem parte da Forges e não estão em nenhum eixo e gostariam de frequentar as atividades do eixo Qualidade no Ensino Superior, para dizer para vocês, colegas, as portas do nosso eixo estão abertas, venham conosco a discutir esta temática apaixonante que é a qualidade do ensino superior. Muito obrigado a todos, aqueles colegas de outras universidades, tenho visto de universidades diversas, bem-vindos e estaremos nos aproximando via e-mail. Muito obrigado. Obrigado, Adolfo. Muito obrigado a todos. Bom trabalho. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Grande abraço a todos. Obrigado. Amor. Obrigado.